Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Se te perguntarem o que você tem feito para agradar a Deus, você poderia dizer que tem seguido os seus mandamentos, quando na verdade estaria por se distanciar de Deus? Ou você insistiria em dizer que tem levado uma vida de amor, de submissão à sua obra, visto que você não precisa estar conectado dentro de uma igreja para servi-lo, pois já o encontrou e não tem a necessidade de estar lá, e agora você vive somente para Cristo? Bem, esse é o pensamento que Pamela Moraes tem nutrido, e diante desses pensamentos ela tem usado de subterfúgios enganosos para atrair a atenção das irmãs da congregação cristã no Brasil para o seu canal, aí depois persuadi-las a abandonarem a congregação, assim como ela fez e está fazendo nesse vídeo. Mas antes, vamos à reflexão. Depois veremos aí o vídeo e faremos aqui então as nossas considerações finais, ok? Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41 aos 50, ok? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria em companhia pelo caminho, andaram mais um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me encontrava a tratar de negócios de meu pai? E eles então não compreenderam as palavras que lhes dizia. Irmãos, essa daqui foi a palavra que eu escolhi para que nós pudéssemos refletir o conteúdo desse vídeo, porque todas as nossas reflexões nós assemelhamos àquilo que nós vamos falar, ok? Mas vamos ver um trechinho do vídeo, ok? Aí depois a gente entra com as nossas considerações aqui, tá bom assim? Eu tô no estacionamento aqui, perto da escola do meu filho. E ontem eu tentei fazer essa live, só que acabei recebendo uma ligação e tive que apagar a live. Não tem ninguém ainda, mas eu vou começar já a falar porque supostamente, né, para ficar gravado. Eu gostaria de que vocês não saíssem da CCB. Pamela, você é louca? O que você tá falando? Gente, ontem eu estava assistindo um vídeo do Júnior e ele comentando sobre uma irmã reclamando, ela é CCB, ela está na CCB e reclamando sobre a CCB, sobre as coisas erradas que tem lá, né? E é engraçado que as pessoas veem essas práticas erradas e que é um padrão, não é algo que uma pessoa fez, tipo, é o padrão da organização, né, que traz esses tipos de erros e coisas que acontecem lá dentro, mas que isso realmente não nos dá o gás de sair da CCB. Raridade de pessoas que realmente têm problemas graves pessoais lá e acabam saindo. Mas a gente vai engolindo porque a gente é ensinado a engolir tudo e ficar lá. Mas eu gostaria realmente de explicar para vocês, gente, se na sua cabeça, se você pensa assim, irmão CCB, se você pensa assim, não vale, você olha as outras denominações, as outras, porque igreja é uma só, isso você já entendeu, né? Que igrejas são um grupo de pessoas que adoram, creem na salvação por Cristo. Você já entendeu isso, né? Que a igreja de Cristo é um corpo
formado por você que está aí no Brasil, uma pessoa que está em Portugal, eu que estou nos Estados Unidos, um que está lá no Iraque, outro na China. Você já conseguiu entender isso? Que igreja não é a CCB, a Assembleia, a Universal, a Metodista, a Presbiteriana. Igrejas são as pessoas. Então, por isso que está escrito, né? Que há um só Deus. Irmãos, vou parar um minutinho só, porque ela está falando a respeito das igrejas. Você pode estar aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde você estiver. Porém, você tem que entender o seguinte, que a igreja, ela é um só, mas ela tem que estar unida a somente um corpo. Ok? Não vamos esquecer disso. Então, não queira falar que a igreja ela está aqui e lá a pessoa está seguindo outro tipo de ministério. Não, você tem que estar no mesmo ministério, tá? Você tem que estar no mesmo propósito, seguindo os mandamentos da palavra de Deus. Então, como igreja, você tem que estar seguindo um só ministério, porque se você não estiver seguindo um só ministério, você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Tá? Um só membro, um só corpo. Lembre-se disso. Povo, um só batismo. Então, partindo desse pressuposto que você conseguiu raciocinar na sua cabeça e entendeu isso... Eu falo isso, irmãos, porque... Irmãos, desculpa eu ter que cortar aqui, mas é porque eles querem fazer parte do corpo de Cristo, mas não querem estar junto com a igreja. E para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que estar com a igreja, porque a igreja no todo, ela faz parte, ela é o corpo de Cristo. Não existe um membro fora do corpo. Ou o membro está no corpo ou está fora. Se está fora, ele passa a ser um objeto estranho. Nós temos o nosso corpo, a nossa cabeça, os nossos braços e as nossas pernas. Mas se tirar um braço, se tirar uma perna, ou se tirar apenas um dedo, não faz mais parte do corpo. Não está ligado ao corpo. Então é um objeto estranho. É preciso que entenda isso. Nunca, jamais deve sair da CCB ou pensar em sair da CCB para ir para outra igreja. Porque se você colocou na sua cabecinha assim, eu vou sair da CCB porque eu quero ir para tal igreja. Ela atraiu a atenção dos irmãos e das irmãs para falar isso. Parece que ela está falando algo que realmente é o certo, o correto. Mas aqui, irmãos, ela buscou a atenção das pessoas para só então depois ela pegar e falar a respeito de que a igreja não presta, que a igreja é isso, que a igreja tem isso, isso, isso. Então é preciso entender muito e tomar o cuidado, porque parece que ela está dando um conselho para você ficar na igreja, só que ela vai falar um monte de situação da qual qualquer pessoa, por mais sensata que for, se ela entender o que ela está falando, se fosse verdade, a pessoa jamais ia querer ficar num lugar onde ela fala tantas coisas negativas. Ou se na sua cabeça tá falando assim, não vale a pena, igual eu tinha esse pensamento, e é normal. Quando eu comecei o meu processo de saída da CCB, que eu comecei a entender o evangelho, até aquela cegueira e aquela manipulação sair da nossa cabeça, de anos e anos ouvindo sempre a mesma coisa, e aquilo vai gerando uma manipulação ali no teu cérebro, você não consegue desvincular de uma hora para outra. Então eu também fiquei desesperada. Então eu ficava assim, eu ia visitar outras denominações e aí eu via erros e via coisas que eu não concordava. E eu falava pro meu esposo, pra onde que a gente vai? Eu vou pra um lugar... Porque eu não tinha entendido ainda, e você não entendeu ainda, do porquê que você está saindo da CCB. E é normal. O que tá acontecendo, que você não pode pregar a Bíblia na CCB. Será que não acende o alerta na sua cabeça? Tá vendo, irmãos? Ela fala que você não pode pregar a Bíblia na CCB, ou seja, o ministério não prega a Bíblia. Os críticos vivem falando que a congregação não prega Jesus, não prega a Bíblia dentro da CCB. Isso é uma inverdade, porque o Evangelho é o próprio Jesus. O Evangelho é a palavra de Deus. Então, dentro da congregação, o que mais se faz é pregar o Evangelho. Então, isso é uma falácia deles. Bíblia é o manual do cristão. Você só sabe o que é cristianismo. Você só se é cristão porque existe as Sagradas Escrituras. Ela é a base do cristianismo. Aí se uma igreja finge que adota a Bíblia, mas prega contra ela, cara, já é um alerta, assim, ó, de perigo enorme. Aonde, irmãos, que vocês têm visto os cultos online aí e a congregação pregando contra a Bíblia?
Isso não existe, irmãos. E é comprovado através dos vídeos que está aí na internet da congregação dos cultos online. Então, por aí, a gente já vê que eles mentem a respeito da congregação. Por despeita, por raiva, simplesmente despeita porque saíram de lá por algum motivo. E aí, quando sai, começa a falar mal. Abre canal para ganhar notoriedade, para ganhar dinheiro em cima do que eles falam da congregação. As polêmicas que eles trazem, traz a eles visualizações. Então é isso que eles estão fazendo. Mas devagarzinho vai entrando aí na sua cabecinha. Mas beleza. Que é um sentimento normal de você querer mudar a instituição e é impossível, certo? Porque você tem que entender que a CCB é dividida em duas partes. Você, Zé Povinho, massa de manobra, que você nem é membro da CCB, como eu também não era. Eu era Zé Povinho, massa de manobra, que só serve para dar coleta. E o ministério. E aí tem a questão, o ministério, o baixo clero, não o Braz. Porque o Braz é dono da CCB. Isso você tem que entender. O meu esposo foi membro da CCB, porque ele tem cartãozinho de membro. Aí, vamos lá. Então, você que é massa de manobra, você não é ninguém na CCB. Você sequer é membro da CCB. Se acontecer alguma coisa, você nem pode processar a CCB. Porque você não tem o seu nome lá fichado na CCB, igual os irmãos do ministério. Então, a gente na CCB, esse que a gente acha que é mesmo, a gente é mera peças de xadrez desse jogo. Porque os donos da CCB é o Braz. Pegando a Bíblia, pegando o nome de Cristo e mentindo. Enganaram milhares de pessoas e famílias. Pegam a Bíblia, usam o nome de Cristo, pregam um evangelho inexistente nas Sagradas Escrituras para se auto-beneficiar. Então, nós ouvimos aí a Pamela falando a respeito daquilo que ela pensa da congregação. Irmãos, eu diria que um dos grandes feitos, grande no sentido de ludibriar, o próprio Jesus. Então, grandes feitos e afrontas a Deus por Satanás foi tentar, como dito, enganar a Jesus, como vemos na passagem da segunda tentação de Cristo, no qual Satanás, ele desafiou Jesus a provar que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 6. E levando-o no pináculo do templo, ele usa da própria palavra de Deus para fazer com que Cristo pulasse do pináculo do templo. Tu és mesmo o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo. Mas a resposta de Jesus o desnorteou completamente. Também está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 7. Ainda assim, Satanás, ele não se deu por vencido e passados-se muitos anos, ele tem lutado contra o povo de Deus usando as mesmas armadilhas que ele usou contra Jesus, que ele tentou ganhar a Jesus para que tropeçasse, usando mais uma vez da própria palavra, as Sagradas Escrituras. Agora ele tenta ludibriar o povo de Deus e eles chamam a atenção das irmãs na congregação na expectativa de arruinar as suas vidas espirituais diante de Deus através de Pamela, com um gesto e uma atitude quase singela. No decorrer do vídeo não vai mostrar aqui, mas ela até chega a chorar e persuadindo as irmãs para que as irmãs saiam da congregação. Como eu disse, para ganhar a consciência dos irmãos e das irmãs. Irmãos, ela faz sérias acusações ao ministério, à congregação cristã. Porém, eu quero dizer uma coisa aos irmãos: Satanás, como ele é treva e as verdades não se firmam nele, logo vemos a sua real intenção através de Pamela Moraes. Após abandonar a congregação cristã, ela se fundamentalizou, como ela própria testifica, dizendo que ela resistiu no início, mas depois começou a entender, a defender o calvinismo, no qual a igreja não precisa se consagrar a Jesus seguindo seus ensinos, porque afinal não será Jesus a te salvar. Você já é predestinado à salvação e levará o nome de puritano, de pessoa pura, conforme a crença satânica dessa denominação, mesmo sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eles afirmam que a graça lhe é dada imerecida,
Porém, eles escondem a verdade e isolam esse imerecido favor de Deus e não lhes falam que é preciso mudar de caráter para obter esse imerecido favor de Deus. Imerecido, irmãos, porque outrora éramos pecadores e não conhecíamos a graça do Filho de Deus e não tínhamos o direito à salvação. O próprio João o Batista, ele foi um poderoso e dedicado evangelista. Ele procurava conduzir o povo ao arrependimento e ao batismo, preparando-os para a vinda do Messias prometido, o qual viria para batizar com fogo do Espírito Santo. Irmãos, João Batista, ele leva a convicção ao coração das pessoas que, convencidas de seus pecados, lhe perguntavam o que deveriam fazer para ser salvas. Prestem bem atenção agora, irmãos. Elas pediam a ele entendimento e ele as orientava a repartir as suas túnicas e os seus alimentos com os necessitados, mostrando-lhes que a fé é rica em obras, irmãos. Os publicanos também lhe perguntavam o que deviam fazer e João lhes respondia: não cobreis mais do que o estipulado, demonstrando que a conversão implica em mudança de vida, mudança de caráter. Então, irmãos, é preciso você entender isso. Agora, me vem essa moça, Pamela, dizer que você não precisa mudar, que você não precisa de igreja, mas se esquece desses mandamentos, da certeza de que para se ganhar os céus, é preciso que sejamos imitadores de Cristo na terra, seguir as suas pisadas, seguir os seus mandamentos, mudar a nossa forma de viver, o nosso caráter e participar do corpo de Cristo, sem o qual ninguém se torna membro ou praticante das suas promessas. Mudar o nosso caráter no sentido de deixar as coisas ruins, aquilo que não serve para Deus. E mais, irmãos, em nossa reflexão, a real certeza e a importância de que precisamos frequentar o templo é o que foi constituído como sendo a casa de Deus, porque o próprio Jesus, irmãos, quando criança, ele valorizou frequentando e dando os seus ensinamentos, dizendo à sua mãe que ela não deveria se preocupar porque estava tratando dos assuntos de seu pai. Irmãos, é certo de que Deus, ele não faz morada em templos feitos por mãos humanas, porém, ele foi bem claro através das atitudes de Jesus que o seu Espírito faz morada dentro das igrejas. Por isso, a igreja é o lugar de tratar assuntos do seu Pai. Portanto, figurativamente falando, a igreja é a casa de Deus. Pamela Moraes, ela precisa entender, irmãos, que nós devemos entrar na igreja, mas não devemos achar que somos dono dessa igreja. O templo, eu me refiro, nós estamos na igreja para única e exclusivamente adorar a Deus e não nos acharmos dono da igreja, ok? E eu não me importo, como ela falou aí, de que eu não tenho carteirinha de membro, se eu sou um Zé Povinho ou se estou na igreja para dar oferta. É os pequenos e humildes que alcançarão de Deus a sua misericórdia e são exaltados por Deus. Eu sou membro da igreja no tocante ao corpo de Cristo, porém eu não preciso de carteirinha, eu estou na igreja para buscar a Deus e não buscar carteirinha. Quantas ofertas, irmãos? O nome já diz tudo. Se é oferta, eu sei porque estou dando. E o meu coração não está no que eu estou dando, porque, como disse, é uma oferta. Será usada para suprir a necessidade da igreja e diferente de outras denominações. Eu próprio me servi dessas ofertas quando fora dado por outros irmãos. E isso é dom de Deus. Um dia eu fiquei muito necessitado e foi a igreja que me ajudou. E não é vergonhoso para mim dizer isso, ainda que a igreja nunca me pediu para que eu divulgasse. Irmãos, vocês estão errados em querer acusar a igreja por suas inconstâncias. A igreja segue as doutrinas apostólicas e eu sou prova disso. Quero aqui corrigir, irmãos, que no outro vídeo eu disse que eu estou na congregação há 30 anos. Foi um erro de cálculos. Eu estou há 26 anos. Para ser mais exato, eu entrei na congregação, fui chamado em 1998 por graça
e misericórdia. Mas, então, irmãos, eu nunca vou sair da congregação e reivindicar alguma coisa ou vir às redes sociais achando que tenho que receber algo da instituição por ter passado todos esses anos lá dentro. Portanto, eu não estou fazendo para a igreja e sim para Cristo. E é isso que esses críticos, eles têm que entender, como Pamela Moraes, Josafá Agra e Júnior e tantos outros que são críticos aí da congregação e ficam difamando a congregação cristã. Estamos servindo a Deus na congregação e tem muitos irmãos buscando fazer o que é certo, e a igreja não está tirando proveito de ninguém. Não tem nenhum ancião ou cooperador ou qualquer outro do ministério milionário às custas da igreja. Tudo é feito no amor e devoção para a obra. Por isso é que ninguém é assalariado. Somente aqueles que realmente precisam ser, como eu já citei em outros vídeos a respeito do CNPJ, ok? Que a congregação tem como instituição. E aquele que entra esperando receber alguma vantagem, ele está no lugar errado. Você está ali para buscar a Deus, ser um servo de Deus, nunca dos homens. Isso sempre foi ensinado dentro da congregação cristã no Brasil. A Igreja de Cristo é uma só. Você disse bem, porém a Igreja de Cristo tem que se firmar em fazer verdadeiramente o que está nas Escrituras, seguir as doutrinas paulinas, fazer o que Cristo pediu e não ficar aceitando todo o tipo de comportamento, atacando uns aos outros ou querendo mudar o que a igreja segue, sendo que ela está seguindo o que manda as Sagradas Escrituras, o que está na Bíblia, a sua sã doutrina. E todos têm que estarem unidos, frequentando sim os ajuntamentos, pois não existe corpo que cada um queira seguir suas próprias vontades individual, ok? E no ajuntamento é que há o fortalecimento e a unificação das vontades que se direcionam única e exclusivamente para Cristo. Um só ministério, pois a palavra diz que 2 reinos não subsistirá, ou você há de amar a um, ou você irá desprezar a outro. A Pamela, ela é confusa e ao mesmo tempo em que pede para que não saiamos da congregação, ela faz ataques fortíssimos. Inclusive, nesse vídeo que ela fez, eu não coloquei aqui, com suposição de acusação grave, como que ela falou a respeito de abuso de criança. Para ser sincero, eu nunca vi isso dentro da congregação, irmãos. Eu já ouvi de outras denominações aí de abuso de crianças. Bom, irmãos, ela fala que a congregação não se pode pregar a Bíblia. Eu te pergunto, será que lá realmente não se prega a Bíblia? Ou ela está surda, apesar que é provável que está nas Escrituras, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 18. Irmão, é sempre pregado dentro da congregação. E se pregamos o Evangelho, logo então estamos pregando a Cristo. Não existe Evangelho sem Cristo. Tudo desde o princípio gira em torno de Cristo. As Sagradas Escrituras, ela fala de Cristo. Veja como ela não tem noção do que ela fala. Por isso, irmãos, é que devemos estar sempre aos pés de Cristo, e você em sua casa, sem congregar, assistindo apenas à internet ou televisão, longe da unificação e busca pelas coisas espirituais nos lugares santos, você passa a ser uma isca para Satanás, que usando de pessoas como ela, faça você cair da graça. Eva caiu porque se afastou de Adão no Éden. Gênesis 3, capítulo 6. Por isso, irmão, nós devemos tomar muito cuidado. Eva caiu, ela fez com que Adão caísse. Então, nós temos que tomar muito cuidado, mais uma vez eu repito, para que isso não aconteça. Porque eles, irmãos, eles perderam a condição de estar na presença de Deus. E tudo isso por consequência da palavra de Satanás, que persuadiu a eles ao erro. E ele fará de tudo para também tirar você com táticas
ok? Para fazer com que você venha cair da graça. Pamela, ela se indignou ao ter ido no Brás e ter visto os irmãos trabalhando nas portarias, assalariado, mas ela se esqueceu de buscar sabedoria, pois perante a lei a congregação precisa ter um CNPJ e por esse CNPJ tem que estar de acordo com a justiça da terra, a justiça trabalhista, ok? E portanto, justamente para não ficar sofrendo processo trabalhista, é que precisa, em alguns casos, assalariar esses funcionários. Lembrando que os outros de ministério não têm salário e não tendo o que falar, ela começa a fazer afirmações falsas, enganosas, mas está com a mente cauterizada, ela continuará enganando e sendo enganada pelas armadilhas de Satanás. Essa é uma realidade. Irmãos, chegamos ao final desse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, porém, para que eu e nem você, como irmãos em Cristo dentro da congregação cristã, sejamos persuadidos pelo espírito de Satanás a abandonar a graça que é o seu santo evangelho, as sagradas escrituras que é pregada dentro da congregação cristã, fazendo parte do seu corpo, que é o corpo de Cristo. Então, que nós possamos estar unidos e ligados a Cristo, para que pessoas como ela não entrem aqui em seus vídeos falando mal da instituição a qual você serve a Deus, para que você amanhã ou depois caia da graça, vai sair da congregação e depois se arrependa, ok? Como eu disse, nós chegamos ao final, eu não vou estender muito esse vídeo, espero vocês no próximo vídeo, agradeço a todos que estiveram comigo até aqui e não esqueçam de dar o like de vocês, o joinha, bem aqui embaixo, ok? Assim o vídeo vai ser reconhecido pelo YouTube, tá bom? E ele vai repassar a demais pessoas, tá bom assim? Um abraço e que a paz de Deus esteja na vida e no lar de cada um de vocês.